Olá, nessa videoaula eu vou te mostrar de forma simples como utilizar a função média do Excel. Se você tem interesse nesse assunto, se é iniciante no uso de planilhas, esse vídeo é ideal para você. Esse é o canal Tech Treinamentos, o meu nome é Wagner e como eu disse, nós vamos conhecer aqui uma das funções básicas mais comuns a serem utilizadas aí no Excel. Isso pode ser muito útil para você que pretende começar a dominar planilhas, que talvez tenha uma entrevista de emprego para fazer e precisa tirar alguma dúvida. Bom, primeira coisa, a função média, as fórmulas aqui do Excel, são cálculos prontos que nós utilizamos por intermédio de sintaxes, tá? O que seria sintaxe? É um comando que nós vamos colocar para trazer uma determinada resposta, uma determinada informação. Um outro item que nós precisamos sempre entender, tá? Isso é uma ideia para você que vai começar a atuar aí com computadores, é que você precisa entender qual é o cálculo que você vai fazer antes de fazer, né? Então você repara que a expectativa de resposta aqui é a seguinte, ó. Eu preciso saber a média de idade desse público e eu preciso saber também a média salarial desse público. Respectivamente, você vai perceber que a idade está na coluna B, então aqui foram registradas as idades das pessoas, e a média salarial, que nós vamos obter aqui, as informações estão na coluna C. Legal, então essa é a primeira ideia que nós temos que ter aqui. Bom, eu quero saber então a média de idades. Eu sei que aqui as pessoas têm, olha só, 23 anos, 41 anos, 21, 21... Aqui para baixo tem um pessoal um pouquinho mais velho, 55, 65, Enfim, e por aí vai. Mas na média, qual é a idade, que nós temos aqui do nosso público? Então nós vamos colocar o sinal de igual, vamos digitar a palavra média e vamos abrir parênteses. Existem algumas versões do Excel que podem solicitar o acento aqui na média, tá? Então, por via das dúvidas, se você quiser colocar, não tem problema nenhum, vai funcionar da mesma forma. Bom, a ideia aqui, então, é obter a média de idades. Então, eu vou marcar todos os valores dessa coluna aqui, ó, clicando, segurando e arrastando com o mouse. Ou, se você estiver utilizando o notebook e isso for difícil para você fazer, com o touchpad, você pode fazer o seguinte, dá um clique no primeiro, segura o Shift, mantém ele apertado e dá um clique aqui no último e você tem lá a mesma seleção. Bom, não é necessário fechar os parênteses que nós abrimos, tá? Teclando Enter aqui, a média de idades aqui seria de 35,4 anos, Mas podemos utilizar aqui um arredondamento para ter uma resposta, um pouco mais dentro daquilo que a empresa de repente necessita. Esses arredondamentos eles são feitos por intermédio dessas duas ferramentas aqui, tá? Você apontando o mouse, você percebe que ele pode aumentar ou diminuir as casas decimais. No caso aqui, se eu for diminuir, ele vai arredondar para 35. Se eu for aumentar, ele vai me dar aqui 35,40 e assim vai, tá? Então eu vou arredondar aqui para 35 anos. Então a média do nosso público aqui é de 35 anos, tudo bem? E isso, essa resposta aqui, ela é interativa, tá? O que isso quer dizer? Se eu aumentar a idade de alguém aqui, digamos que aqui o Paulo Silva, na linha 9, está com 23 anos. Se eu aumentar, por exemplo, para 65 anos a idade dele e teclar Enter, você percebe que a nossa média ali, ela já sobe. Tudo bem? Eu fiz isso para mostrar que o Excel interage com as informações que são inseridas aqui na planilha. Bom, a nossa próxima etapa agora é entender a média salarial, ou seja, quanto que ganha em média o nosso público. Eu vou dar um clique aqui, vamos colocar o mesmo comando, a mesma sintaxe, olha só, igual, média, vou abrir parênteses, dessa vez eu não vou utilizar o acento, tá? Vou marcar todas as informações aqui e teclando Enter, nós vamos entender que em média o nosso público ganha R$ 3.606,73. É muito importante para você que vai começar a atuar com planilhas, para você que está começando nesse universo de planilhas, entender para que servem essas informações. Por exemplo, para fazer anúncios na internet. Nós sabemos que o público-alvo aqui em média tem 38 anos. Só apenas um exemplo, tá? Para você entender como que isso funcionaria dentro de uma empresa. E a média salarial dessas pessoas é de R$ 3.600 reais.
Ou seja, eu não consigo aqui ofertar um produto que seja muito caro, né? Eu tenho que agir aqui dentro do consumo de quanto, né, esse público aqui está recebendo, tá? Então são informações aí que são bem coerentes para a empresa. Tá bom? Então essa é a função média. Se você tem interesse em aprender Excel, você tem interesse em aprender pacote Office de forma geral, nós temos um link na descrição desse vídeo aqui que te leva para um curso completo, né, onde eu explico em detalhes das funções do Excel, eu explico sobre o Word, PowerPoint, um dos cursos mais bem avaliados da internet. Nós temos lá preços populares, certificado de conclusão, né, nós temos campo para perguntas e respostas, é realmente bem completo, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve aqui no canal, ativa o sino, né, e deixa o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, te vejo em próximas dicas, até lá!